Boa tarde a todos. Informamos que a sessão iniciará em instantes.
Boa tarde a todos. Sou a Karine, bibliotecária da Universidade Federal do Piauí, da setorial do CCM. Vou moderar, mediar com vocês e Marcelo esse mini curso, tá? Citações, referências e citações no padrão Vancouver. E vou pedir atenção para vocês para alguns avisos sobre os certificados. Eles serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFP, PREX, e por essa razão podem demorar para serem enviados, mas vocês vão receber. Somente os inscritos e presentes no minicurso receberão certificado mediante assinatura da lista de frequência virtual. Vocês vão receber no chat o link para vocês preencherem, tá? Com os dados de vocês. A qualquer momento da apresentação, os participantes poderão expressar suas dúvidas no chat e estas serão encaminhadas ao ministrante. Mantenham atenção, seus microfones desligados para evitar interferências no áudio do ministrante. Este minicurso está sendo realizado no formato home office, portanto, caso ocorra queda de energia elétrica ou internet do ministrante, o minicurso será reagendado, sem nenhum prejuízo para os participantes. O material elaborado pelo ministrante será encaminhado a todos os participantes por e-mail ao final do minicurso. Passo a falar agora do Marcelo, nosso bibliotecário. Graduado em Biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, no ano de 2012. Marcelo é especialista em gestão de conhecimentos e informações. É presidente da Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí, ABEP, biênio 2020 a 2021. Compõe a Comissão Brasileira de Direitos de Autor e Acesso Aberto da FEBAB. Possui experiência na área de Ciência da Informação e Tecnologias da Informação e Comunicação, TICs. Sistema de Informação, Gestão Documental, Fontes de Informação. Atuação como analista em biblioteconomia no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, HU, UFP. Ele está lotado na Gerência de Ensino e Pesquisa e integra a Comissão de Revisão de Prontuários do HU e tem experiência com gestão de documentos em arquivos hospitalares. Ele faz parte do NATES-HU-UFP, que é o Núcleo de Avaliação em Tecnologias em Saúde. Faz orientação em metodologias de pesquisa, revisões sistemáticas, formatação e normalização ABNT e estilo Vancouver, com regras adotadas em publicações biomédicas e busca em base de dados, especialmente na área da saúde, baseada em evidências. Faz parte do conselho editorial de 3 revistas, periódicos eletrônicos do portal de revistas da UFP. Com a palavra, o nosso ministrante de hoje,
Marcelo Cunha de Andrade, bibliotecário do Hospital Universitário da UFP. Olá, boa tarde. Estou sendo ouvido. Sim. Agradeço a Karine pela apresentação do meu mini currículo. Agradeço ao Rigoberto Veloso, nosso diretor da Biblioteca Central da UFP, pelo convite novamente de estar participando dessa segunda rodada do mini curso promovido pela Biblioteca da UFP. Então vamos lá falar um pouco sobre o estilo Vancouver. Quem já conhece, vamos tentar ver algo a mais. E para aqueles que ainda não conhecem, vou apresentá-los. Espero poder sanar algumas dúvidas. E agradeço a todos os inscritos que fizeram inscrição nesse mini curso sobre o estilo Vancouver. E é um prazer estar falando com vocês nesse momento. Vamos lá. Aqui é o nosso roteiro de apresentação. Nós vamos falar um pouco, já foi falado sobre minha apresentação, conceito das normas Vancouver, formatação, falar um pouco sobre citações do estilo Vancouver e as chamadas de citações, sobre referências propriamente dito e também fazer uma pequena comparação entre o Vancouver e a ABNT. Para facilitar a metodologia, eu resolvi colocar os exemplos do Vancouver e ele transformado em ABNT também para a gente ter essa noção de como seria. Por isso, eu coloquei aqui esse slide, estilo Vancouver versus ABNT, porque se fôssemos comparar com a ABNT, nós iríamos usar várias normas que a ABNT possui, como, por exemplo, publicação em artigo, publicação periódica, trabalhos acadêmicos, a 6028, que fala sobre resumos, 6032, a abreviação de títulos periódicos, a ABNT 10520, que fala sobre citações, foi dado pela nossa colega Ana Cristina, muito bem, por sinal. A ABNT 6024, que fala sobre numeração progressiva, 6023, sobre referências. Então, todas elas a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu sei que vocês, algumas das pessoas aqui já estão acompanhando essa rodada de mini curso e já assistiram outras apresentações, então eles estão todos já cientes aí, todos experts na norma da ABNT. Agora vamos falar sobre o conceito do estilo Vancouver. O que seria? O estilo Vancouver é o estilo de requisitos uniformes para manuscritos originais submetidos a periódicos biomédicos, conhecido também como estilo Vancouver. Foi elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas e baseia-se em grande parte no padrão ANSI. O que é esse padrão ANSI? É o American National Standards Institute, como se fosse para nós a ABNT aqui. E também na ISO 690, que fala sobre documentação, bibliográficas e referências. Então, ele se baseia nesses dois princípios. Esse sistema ele foi estabelecido em 1978, na cidade canadense de Vancouver. Daí o nome associado ao estilo Vancouver. Ao longo dos anos, surgiram atualizações para refletir seu escopo mais amplo e foi renomeado com o nome Recomendações para Conduta, Relatórios, Edições e Publicação de Trabalhos Acadêmicos em Periódicos Biomédicos. Aqui é uma tradução do nome em inglês, e o Instituto, o Comitê Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, ele vai muito além de regras de formatação e referências e citações para publicações de trabalhos acadêmicos. Ele visa também garantir, através dessas recomendações, informações precisas, claras e reprodutíveis. Essa é a palavra-chave, reprodutíveis, porque dentro dessas recomendações, ele estabelece justamente regras e diretrizes para que qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, pegue seu artigo, seu trabalho, seu manuscrito que está publicado em alguma revista e consiga reproduzir aquele seu experimento, utilizando justamente essas recomendações que o comitê coloca aqui para nós, que eu vou explicar mais adiante. Onde encontrar? Eu já vi gente aqui alguém perguntando que queria saber do estilo Vancouver completo, onde é que ele consegue. Então, aqui está o site do ICMJE,
que é onde está apresentado as recomendações, essas recomendações que nós chamamos de estilo Vancouver, que é o Comitê Internacional de Editores de Revistas Biomédicas. Então, está aqui a página inicial, você pode acessar e baixar em PDF, ou você pode navegar pela página e dar uma olhada também, que dá para fazer sem precisar baixar o documento em PDF. Nós temos aqui alguns membros. Esse comitê ele é composto por 14 membros. É uma organização associativa fechada, um grupo de editores de revistas médicas e representantes de organizações relacionadas que trabalham junto para melhorar a qualidade, né, da ciência médica em seus relatórios e artigos. Eu vou entrar aqui na página já e vou mostrar para vocês detalhadamente. Só passar aqui o slide. Depois que você entra na página, você pode entrar nas recomendações em si. Aqui está a página das recomendações. Eu vou dar uma olhadinha lá, vou levar vocês para lá, com a permissão de todos. Aqui é o site do Comitê Internacional. E você pode navegar, aqui tem outras informações importantes, como conflito de interesse. Aqui a página foi traduzida automaticamente pelo Google Chrome, que facilita a nossa navegação. Aqui nós temos os 14 membros que fazem parte desse comitê. Temos aqui grandes revistas, como a The Lancet, a New England Journal of Medicine, temos também a Organização Mundial da Saúde e outros. As recomendações estão aqui, eu vou clicar. E aqui você pode baixá-las ou olhar, visualizar online. Nós temos aqui algumas informações sobre essas recomendações, objetivos das recomendações, funções e responsabilidades, questões editoriais. Aqui, preparação e submissão de manuscritos, que é o que nos interessa. Aqui tem a parte preparando um manuscrito para envio a uma revista médica. Você vai clicar e vai ser levado aqui como se fosse a nossa norma da ABNT para trabalhos acadêmicos. Ele vem dizendo aqui detalhadamente cada parte, o que deve ter, como deve conter as informações no seu manuscrito para que seja enviado para uma revista na área da saúde. Aqui tá, eu coloquei essas informações lá nos slides, eu vou ler alguma bem resumido, só para visualizar aqui, certo? Vamos voltar lá para o slide. Pois bem, aqui é o City Medicine, que é as recomendações propriamente ditas, são as regras em si, com exemplos e algumas definições. Vamos para a formatação. Preparando um manuscrito para envio de um periódico na área da saúde. Peguei essas informações todas lá do site, do comitê, e aqui eu vou falar um pouquinho de cada aspecto de cada item, para a gente ter uma noção. Os princípios gerais. O comitê ele recomenda que o texto a ser preparado siga uma estrutura IME-IDA, que é um acrônimo das palavras introdução, método, resultados e discussão. Dentro de cada uma dessas seções podem conter subpartes, que se adaptam aos vários tipos de pesquisa. Então, dependendo do tipo de pesquisa, eles podem ter subitens dentro desses itens aqui que ele vem demonstrando agora. Outros tipos de artigo, como meta-análise, podem exigir formatos diferentes, como eu falei, né? Enquanto os relatos de casos, revisões sistemáticas ou narrativas e editoriais podem ter formato menos estruturado ou até mesmo nem sejam estruturados. Estou vendo que tem pergunta aí já, né? Bem, aqui o item 2, diretrizes para relatórios. Marcelo, você Diga. pode passar as perguntas. A Sandra Vale, ela pede, por favor, repetir o padrão ANSI e questiona se é uma norma oficial ou uma recomendação. Elas são recomendações, mas
mas os periódicos, eles seguem isso à risca, e é um fator de credibilidade. Por exemplo, as revistas que seguem, elas usam isso como um fator de credibilidade, e como eu falei no início, ele vai muito mais além do que regras, porque ele coloca para a sociedade em geral aspectos que envolvem nossa saúde, são as pesquisas. Hoje em dia você está vendo a questão da pandemia, e toda hora sai que foi publicado em alguma revista, algum estudo, ou que não tem estudo comprovado. Pois bem, então, essas recomendações, elas servem justamente para isso, para diminuir o viés de risco, o viés de produção de artigos que não atendam a essas recomendações. Inclusive, na revista The Lancet, foi publicado um artigo que ele teve que ser retratado, né? Um estatístico da Austrália, ele percebeu que os dados não batiam com a realidade. Como é que eles sabem disso? Justamente porque tem que seguir esse padrão. Então, apesar de não ser uma exigência, mas é uma recomendação que vale muito, vale muito. Então, é isso. Não sei se eu expliquei, mas é mais ou menos isso. E com relação ao padrão ANSI, é porque nos Estados Unidos tem a agência nacional, como nós temos aqui a nossa ABNT. E essas recomendações do Instituto, eles se basearam nela, além da ANSI, se basearam também na ISO, que também tem uma recomendação específica para referências nessa área, não é mesmo? Não sei se... Aí é isso, então. Aí aqui vamos falar um pouco agora sobre as diretrizes para relatórios. Os periódicos são incentivados a solicitar que seus autores sigam essas diretrizes, pois ajudam a descrever o estudo em detalhe suficiente para que ele seja avaliado por editores, revisores, leitores e outros pesquisadores que avaliam a literatura médica. Boas fontes para essas diretrizes são encontradas na Rede Equator. Essa Rede Equator, ela é um site também, tem mais de inúmeras recomendações e diretrizes para vários tipos de estudo. Você pode estar entrando e observar o tipo de estudo que você vai realizar e pode estar usando alguma dessas diretrizes. Eu separei aqui essas 4 que são as mais utilizadas e mais importantes. O Consort, para estudos randomizados, que são esses estudos que estão acontecendo agora para encontrar a vacina, né, para o Covid. Eles são estudos randomizados e seguem essas diretrizes. Se fosse estudos observacionais, seguiriam as diretrizes do Strobe. Prisma, para revisão de sistemáticas e meta-análise. O STARD, para estudos de precisão diagnóstica. Aqui você pode entrar depois, eu vou entrar aqui no site dele, para a gente dar uma olhada. Ver como é que funciona aqui. Fica mais fácil de visualizar. A internet aqui está abrindo. Pronto. Então aqui, ó, a Rede Equator, ela te traz diretrizes para vários tipos de estudos. Ó, são mais de 400 tipos de guidelines, que seriam as diretrizes. E aqui estão os principais, como eu falei, que é o Consort, o Strobe, o Prisma, o Spirit, o Standard, para cada tipo de estudo que você estiver realizando. Aqui, no caso aqui, seria casos clínicos e outros mais, certo? Então você pode também estar dando uma olhadinha nesses sites. Eu deixei todos os links no final dos slides, quem quiser dar uma olhada. Tá, vamos continuar aqui a apresentação nos slides. Continuando as seções dos manuscritos, vamos falar um pouco sobre a folha de rosto. E, geralmente ela inclui o título do artigo, informações dos autores, autor correspondente, que é aquele autor quem faz aquela ligação direta com a revista, tem o seu e-mail, tem seu endereço lá colocado para entrar em contato. Ou também, na folha de rosto, ele vai dizer se tem conflito de interesse ou quaisquer outras isenções de responsabilidade. Fonte de suporte, contagem de palavras. Algumas revistas, eles pedem contagem de palavras e, às vezes, até número de tabelas. Essa folha de rosto, ela serve para identificar o trabalho apenas da revista. Porque quando nós recebemos os manuscritos dos autores, nós enviamos para a avaliação dos avaliadores, pelo menos 2 avaliadores,
E os avaliadores eles não sabem quem escreveu o artigo, quem são os autores. E nem os autores eles vão saber quem são os avaliadores. Então, essa folha de rosto é para ter essas informações, para que quando seja enviado para os avaliadores, não tenha nenhuma informação que identifique tanto o autor como o avaliador. O resumo, ele tem que seguir também uma determinada regra. Artigos originais, revisões sistemáticas e meta-análise requerem resumos estruturados. O que seria isso? O resumo ele tem que conter objetivo, metodologia, resultados e as considerações finais, ou os resultados, na verdade. Por quê? Porque muitas bases de dados, elas indexam apenas os resumos. Então, já é obrigatoriamente você colocar, enviar o seu manuscrito em pelo menos 2 idiomas, o resumo, no inglês e no português, para revistas nacionais, né? Porque ela vai ser indexada em base de dados de outros países, internacional. Então, tem que ter essa estrutura bem delineada, porque às vezes a pessoa que está procurando, que está fazendo seu levantamento bibliográfico, sua busca nas bases de dados, elas vão ler apenas o resumo. Então, o resumo tem que ter informações precisas e concisas, para que o autor que está fazendo sua pesquisa possa ter noção do que o trabalho completo, o texto completo vai ter. E também precisa ter os descritores, que é diferente de palavras-chave. A diferença entre palavra-chave e descritor é porque a primeira não obedece nenhuma estrutura. Ela é aleatória e é retirada de textos de linguagem livre. Para que uma palavra-chave torne-se um descritor, ela tem que passar por um rígido controle de sinônimos, significado e importância numa árvore hierárquica de um determinado assunto. Aqui são os tesauros. Nós temos algumas bases de dados que são apenas para descritores. E nós temos o MESH e o DEX. O MESH ele é da Medical Subject Fields, que é da National Library of Medicine. Ela é ligada à PubMed. E nós temos o DEX, que é da BVS, que é da Biblioteca Virtual em Saúde, que também tem a ver com, faz parte do BIREM, que é o Centro Latino-Americano do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. Então, quando você for fazer o seu resumo, as recomendações do Comitê Internacional, eles pedem que sejam retiradas dessas bases de dados, dessas bases de descritores. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Eu coloquei aqui. Ó, aqui é o DEX. Você pode fazer a consulta direto no DEX, saber se a palavra é um descritor ou se é uma palavra-chave. Vamos colocar aqui o COVID. Ó, o descritor da palavra COVID, o DEX eu não esqueci de falar. Você pode obter informações em 3 línguas, no inglês, no espanhol e no português. Você escolhe aqui a forma de entrada de pesquisa. E aqui quando você consulta, dependendo do idioma que você escolheu, ele sempre vai trazer o descritor nas 3 línguas, no inglês, no espanhol e no português. Então, o COVID ele é um sinônimo para o descritor infecções por coronavírus. Essa base de dados de descritores ela é atualizada em tempos em tempos. Eu não lembro agora a data precisa, se é de ano em ano, mas ela pode incorporar novos descritores. No caso, o COVID é uma palavra nova, ainda não está como um descritor, mas provavelmente ele futuramente vai estar, né? Mas por enquanto ele é uma palavra-chave. Nós temos também o MESH. Aqui é a página inicial do MESH. Vou colocar aqui também o COVID para ver o que ele vai dar. Não está indo. Deixa eu ver aqui. Não foi aqui. Não sei qual o motivo. Mas tudo bem.
Aqui é a página inicial do mestre, você pode colocar aqui seus descritores, suas palavras-chave e procurar, ele vai dar também os sinônimos e a descrição de cada palavra que você pesquisar. Certo? Continuando aqui nos slides. Então aqui, como eu falei, a página inicial do MESH e a página inicial do DEX. Continuando aqui nas seções do manuscrito, nós temos a introdução. Aqui eu retirei lá da página das recomendações, onde ele diz que a natureza do problema e seu significado deve conter na introdução, da pesquisa ou da hipótese testada pelo estudo ou observação. Nos métodos, a metodologia deve ser detalhada para que outras pessoas com acesso aos seus estudos, aos seus dados, possam reproduzir os resultados. E aí, nos métodos, você tem algumas seções que podem delimitar mais ainda o seu processo metodológico, que seria a seleção e descrição de participantes. O que seria isso? Seria onde você iria descrever claramente a seleção dos participantes, ou observacionais ou experimentais, os indivíduos saudáveis ou pacientes, incluindo os casos controles, incluindo critérios de elegibilidade, de exclusão, ou a descrição da população de origem. Informações técnicas também você vai poder colocar, como o nome de produtos, identificar com precisão, medicamentos, produtos químicos utilizados, incluindo nomes genéricos, ou as doses de administração, e os métodos estatísticos, né, que seriam as formas de análise estatísticas que você incluiu no seu estudo. Também deve incluir o parecer indicando que a pesquisa foi aprovada por um comitê, um órgão de revisão local ou regional, ou até mesmo nacional. Por exemplo, comitê de ética. Nós temos comitês de éticas que ele vai dar o parecer para o seu estudo, caso ele envolva seres humanos, sua pesquisa envolva seres humanos, vai ter que passar por um comitê. E também temos a declaração de Helsinki. Caso não tenha nenhum comitê, nós temos essa declaração que ela é mais ampla, que surgiu em 1964. Nos resultados, você vai apresentar seus resultados em sequência lógica no texto. Tabelas, figuras podem ser usadas fornecendo as principais ou as mais importantes descobertas. Todos os dados epidemiológicos, demográficos, como idade, sexo. Na discussão, você resume, um resumo breve dos princípios achados e explorar possíveis mecanismos ou explicações para esses achados. Enfatize os aspectos novos e importantes do seu trabalho e coloque suas descobertas no contexto da totalidade das evidências relevantes. Agora, já na parte de referências, que é o que nós vamos falar mais detalhadamente lá mais na frente, as referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem que elas são mencionadas pela primeira vez no texto. Ou seja, à medida que as referências vão aparecendo no corpo do seu texto, do seu artigo, do seu trabalho, você vai identificando por números arábicos. E se ela se repetir, você usa o mesmo número que apareceu a primeira vez. E vai ser indicado nas referências em um texto de tabelas, também pode ser usado os números arábicos, e legendas por algarismo arábicos, como eu disse, né? Entre parênteses ou subscrito. As referências devem seguir os padrões das recomendações do conselho, do comitê, no caso do Comitê Internacional de Editores, que é isso que nós estamos falando agora. Pela norma Vancouver, os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Medline, que seria pelo catálogo também de revistas da National Library of Medicine. Nós temos o catálogo para os principais periódicos na área da saúde que englobam o mundo inteiro, uma abrangência global. E nós temos também o portal de revistas científicas da BVS, que são para periódicos nacionais e da América Latina e do Caribe. Nós também podemos dar uma olhadinha neles lá. Eu coloquei alguns exemplos. Vamos lá para a internet novamente. Vou pegar bem aqui o nome da revista. Vou usar isso aqui como exemplo. Aqui é a página inicial do catálogo do portal de revistas científicas em ciência da saúde da BVS.
Aqui você pode procurar revistas que eles vão lhe dar algumas informações importantes sobre essa revista. Vamos pesquisar isso aqui, a Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Caso você não saiba como se abrevia uma revista, você pode consultá-la aqui, através desse catálogo. Ele te traz aqui, vamos clicar, então ele te traz informações sobre o ISSN, o ano em que ela surgiu. Aqui, ó, o título abreviado está aqui, ele traz, então você vai utilizar nas referências do estilo Vancouver, você vai utilizar os títulos da revista de forma abreviada. Nós temos aqui também o catálogo, como eu falei, né, da National Library of Medicine. Deixa eu pegar aqui outro exemplo que eu coloquei aqui. American Journal of Preventive Cardiology. Vamos ver aqui como é que é a forma dela abreviada. Então aqui da mesma forma ele traz informações sobre o periódico, informações preliminares, e aqui ele traz, ó, o título abreviado da revista. Aqui também traz o ISO, que também é outra forma, né, de padrão, e outras informações sobre a revista. De SSN, também te dá o link para você acessar a revista. Da mesma forma que do catálogo de revistas da BVS. Ele também te traz um link aqui, as principais, onde ele está indexado também, as principais bases. Então aqui, a página inicial do catálogo de revistas da National Library of Medicine e do portal de revistas científicas em saúde, em ciência da saúde da BVS. Finalizando aqui a seção do manuscrito, temos as tabelas e as ilustrações. Você tem que numerar as tabelas consecutivamente na ordem da primeira citação no texto e forneça um título para cada uma. Os títulos devem ser curtos, mas autoexplicativos, contendo informações que permitem aos leitores entender o conteúdo da tabela sem precisar ler o texto. Só ali na tabela ele já tem que ter informações precisas. Já nas ilustrações, as figuras devem ser feitas de forma também autoexplicativa, pois muitas serão usadas diretamente nas apresentações de slides por outras pessoas. Os títulos e explicações detalhadas pertencem às lendas, não às legendas, não às ilustrações em si. Unidade de medida, que seria o quilo, litro, metro, a temperatura em graus Celsius, a pressão sanguínea também, ele deve seguir essas medidas internacionais. As abreviações de símbolos, evite abreviações no título do manuscrito, a abreviação explícita por escrito seguida pela abreviação entre parênteses deve ser usada na primeira menção, ao menos que a abreviação seja uma unidade de medida padrão. Pronto, agora vamos para falar um pouco sobre citação, chamada de citação e as referências ao mais adiante. Vou beber aqui uma água, só um instante. Pois vamos dar continuidade aqui. Citação, chamada de citação e referência. Trouxe esse esquema para mostrar como é que funciona de forma geral. Nós teríamos aqui uma citação, que está aqui, essa parte de cima aqui destacada. Aqui o 23 seria a chamada de citação, que ela segue justamente a ordem de aparição em algarismos arábicos, e no final da referência ela tem que ser citada nessa sequência. E aqui você está vendo lá no final dessa referência como é que ela ia aparecer. Já fazendo a comparação aqui com a BNT,
Nós temos aqui também uma citação, onde foi colocada aqui a chamada de citação entre parênteses, e quando ela vem entre parênteses, ela é em caixa alta, né? O ano. E da mesma forma, lá no final das referências, ela vai vir, só que na ordem alfabética. Diferente da Vancouver, que é na ordem crescente. Os números vão aparecendo e você vai colocando, de acordo com a citação que foi feita no corpo do trabalho. Continuando falando sobre citações, o Vancouver ele não previa a adoção de citação direta, indireta ou citação de citação, como tem lá na ABNT. Então, a gente segue as regras do periódico e da sua forma de diagramação. Os periódicos eles seguem uma forma bem parecida entre eles de diagramar os artigos, né? A folha de A4 ele vem dividida em 2 colunas. Então, ali ele pode fazer um recuo, não de 4 centímetros, que não daria, né? Para citações diretas com mais de 4 linhas. Não daria para fazer isso como faz na ABNT. Mas ele coloca ali, usa alguma forma para destacar. Então, não tem como a gente usar no estilo Vancouver essas regras que a gente utiliza na ABNT, que fala sobre citação direta, indireta e citação de citação. No Vancouver, a gente tem que fazer algumas... Oi. Oi, Marcelo. Vou te interromper para passar uma pergunta. 2 perguntas da Sandra, novamente. Ela pergunta se o Vancouver não é somente para citações e referências, também para a formatação do trabalho, introdução, objetivo, método. E ela pergunta se essas explicações das revistas estão nos slides. As explicações, as normas das revistas, elas não estão nos slides, porque elas variam muito. Cada revista, ela segue algumas regras específicas, mas todas seguem as recomendações do estilo Vancouver, se elas são da área da saúde. O que pode diferir de uma da outra? É o número de páginas, tipo, algumas revistas, elas limitam o número de páginas do artigo. Outras limitam o número de autores, até no máximo 6. Então, varia muito de revista para revista. Mas, no geral, eles seguem essas recomendações do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, que nós conhecemos como Vancouver. E ela abrange não só referências e citações, mas também ela abrange formatação do texto em si. E se você perceber, você vai notar que a maioria das revistas, dos artigos, eles seguem um padrão. E esse padrão é justamente esse que nós estamos vendo agora. E eles colocam isso escrito lá nas normas. Tipo, nossa revista segue as recomendações, aí Vancouver, alguns colocam até o link para você poder ter acesso direto nesse site que nós pegamos essas informações. Então, sim, o Vancouver ele não se limita apenas a citações e referências, ele também recomenda instruções para a formatação do texto. Continuando falando sobre a chamada de... Dentro dessa, só para pegar o gancho, Sim. Tem uma pergunta do Marcelo Werneck, que é justamente sobre a formatação. Ele fala que normalizou uma monografia de especialização do Instituto Coração, INCOR, Vancouver. O manual falava que deveria colocar a fonte, mas não tinha ilustração e fui informado que deveria ser colocado o endereço do site de onde foi retirado a figura. Achei meio contraditório, pois no texto todo era numeração, conforme a regra de Vancouver. Pergunto se você já viu uma situação dessa. Ele está falando que a pergunta dele é em relação à fonte de figuras no trabalho. Entendi. Pois às vezes as revistas, os institutos, instituições, órgãos, eles acabam sobrepondo as regras do Vancouver e colocando regras internas. Aí fica esse embate, né? Quem você vai seguir? Nós recomendamos sempre que sejam utilizadas as regras da instituição ou da revista que você está submetendo ou realizando seu trabalho. Entendeu?
porque a Vancouver é uma normalização mais ampla. E esses manuais já são uma normatização institucional, ou revistas, ou instituições, então a gente deve seguir o que está dentro de onde você está fazendo o seu trabalho, seja ela revista ou alguma instituição. Aí tem que ver direitinho as regras do manual, que pode ser, sim, pode ser levado ao órgão lá que gerencia essa parte e seja pedido alguma retratação, sei lá, que seja corrigido, que não está de acordo. Tem que ver direitinho com calma. Cada situação é uma situação. Eu já vi, sim, situações parecidas. E é assim que eu costumo tratar, né? Vamos ver aqui. Tem outra pergunta? Tem. A Girlane, ela pergunta se o estilo Vancouver é utilizado somente na área de saúde. Sim. Tá bem explicado lá nas regras lá do site do Instituto, do Comitê Internacional, que são recomendações para revistas biomédicas na área de saúde. Agora, se alguma outra instituição está utilizando ou não, que não é da área da saúde, aí eu não conheço. Mas, assim, dos 3 anos que eu trabalho aqui no hospital universitário, antes eu tinha pouco vivência com essa parte da literatura e da produção científica na área da saúde, que é algo bem particular, foge muito, assim, dos nossos estudos da universidade, na área da biblioteconomia. Inclusive, tem algumas faculdades, algumas instituições que elas têm um braço que você vai e estuda mais aprofundadamente sobre a área da saúde, porque tem muitas peculiaridades. Mais alguma pergunta? Não, Marcelo, por enquanto tá ok. Então, agradecendo. Certo. Ah, Obrigada. que bom, que bom. Nada. Bem, continuando sobre chamada de citação, indicada sequencialmente, né, como eu falei, por nomes arábicos, numa das duas formas, como está aqui nesse exemplo. Ele pode vir sobrescrito ou sem ou entre parênteses, ou até mesmo na mesma linha que está escrito o texto, entre parênteses. Mas eu também já vi outras formas diferentes. Já vi entre colchetes, em vez de parênteses. Já vi outras formas. Como eu falei, isso depende muito das revistas. Aqui são recomendações gerais, mas algumas revistas elas seguem suas recomendações específicas. Não tendo recomendações específicas da revista, a gente segue naturalmente a regra que sobrepõe, que seria aqui a do Vancouver. Então aqui, ó, você está vendo que o número 1, ele está representando o artigo que foi, o artigo ou a fonte, pode ser um artigo ou outra coisa, que foi consultado. Então ele vem com o número 1 porque foi a primeira citação que aconteceu lá no seu corpo do seu texto, do seu trabalho. E aqui é outra forma que ela pode aparecer, entre parênteses e na mesma linha do texto. Aqui outro exemplo, ele usou aqui as fontes 1 e 3, que está lá escrito no final das referências do trabalho em questão. E aqui significa que ele citou duas fontes. A fonte que está indicada com o numeral 1 e o numeral 3. Aqui embaixo já é um outro exemplo, que aqui em cima ele está separado por vírgula, né? E aqui embaixo tem um hífen. E esse hífen faz uma diferença. Aqui quer dizer, aqui é uma opção que você pode usar. Aqui quer dizer que ele usou três citações, três fontes. A fonte que está indicada com o numeral 1, o 2 e o 3. Porque esse hífen, ele como se suprimisse e fizesse uma ligação entre o primeiro e o último número que estão aqui descritos. É só uma observação que às vezes você pode ver também e encontrar. Pode ser utilizado. O estilo de Vancouver apresenta para as referências uma lista de exemplos sem uma explicação para a elaboração dos mesmos. E se você quiser encontrar mais detalhes e explicações, você pode encontrar no City Medicine. Eu vou dar uma olhadinha aqui na internet para a gente dar uma olhada nesse material, que eu não tinha olhado antes. Aqui, ó, lá na página inicial, quando nós entramos, né,
se vocês me recordam. Tem aqui as recomendações. E aqui, essa parte que fala sobre formatação. E aqui fala sobre cada um dos itens, do que deve conter o seu manuscrito. Lá em referências, cadê? Aqui ele traz, ó. As referências devem seguir padrões resumidos das recomendações do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, que pode ser encontrado aqui. Vamos clicar aqui. Então aqui, ó, aqui está detalhado todos os exemplos, são mais de 40. Aí aqui, ó, artigo de periódico de forma padrão. Aí você pode colocar, aqui ele traz os exemplos. Organização como autor, ele traz o exemplo. Tanto o autor pessoal quanto o autor organização, aqui ele traz todos os exemplos que aparecem. Igual temos lá na ABNT. Artigo retirado ou retratado. Livros ou monografias, também traz. E aqui no Cite Medicine, como eu falei, ele traz a forma mais detalhada, com exemplos e definições. Por exemplo, aqui, vamos clicar nesse capítulo de revista. Ele vai trazer, ó, tem aqui esse quadro esquemático dizendo os autores, o título da revista, o título do periódico, o título do artigo, no caso, e aqui o título do periódico, ano, volume, número e a paginação desse artigo, número de páginas. Aí, como eu falei, atualmente essa listagem ultrapassa 40 casos. As referências aparecem no final do texto e são numeradas consecutivamente, seguindo a ordem que as mesmas aparecem ao longo do texto. Falar agora mais especificamente sobre referências. Os elementos essenciais de uma referência. Você referencia os autores pelo seu sobrenome, sendo que apenas a letra inicial é maiúscula, seguida do nome abreviado sem ponto, diferentemente do que acontece lá na ABNT. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? É porque eu estou vendo outro aqui no celular. Não, alguém tá projetando a tela, por favor. Nós pedimos que observe. Deixa eu dar Eu vou colocar novamente a minha. Voltou agora, né? Bem, como eu estava falando antes, aqui é a questão do autor. Como a gente vai identificar os autores? Você vai colocar o sobrenome do autor, escrita de forma normal, com apenas a primeira inicial, maiúsculo, e o nome com apenas as iniciais maiúsculo, diferente da ABNT, que vem em caixa alta e separado por vírgula. E as iniciais do restante do nome vêm também em caixa alta e separado por ponto. Toda informação adicional à referência que for encontrada em alguma fonte que não seja o documento consultado ou informações complementares à referência, como suporte do documento, ou tradução, ou alguma outra expressão, deve ser adicionada entre colchetes. Informações acrescidas devem seguir o idioma do texto em elaboração, e não do documento referenciado. Aqui é uma observação interessante, que muitas vezes existe essa dúvida. Não é porque você encontrou uma referência, você vai referenciar um artigo que esteja em outra língua, por exemplo, em inglês, e você vai fazer sua referência no idioma do inglês. Não. O idioma, ele segue o corpo do seu trabalho lá, do seu artigo. Entendeu? Outras regras para sobrenomes, como a designação de classificação de família, como júnior, sir, segundo, terceiro, quarto. Você coloca a classificação de família depois das iniciais, isso na língua inglesa, sem pontuação
e converta os numerais romanos para os ordinais. Por exemplo, esse aqui, o Vicente T. De Vita Jr., ele se tornaria De Vita, as iniciais VT, e o Júnior, diferentemente da ABNT. A ABNT, o Júnior ficaria depois do De Vita. Mas como aqui é uma regra da língua inglesa, nós estamos utilizando aqui essa aqui como um exemplo da língua inglesa. Só para diferenciar entre o nossa ABNT, né? Já o John A. Adams III, ele se tornaria Adams J.A. e o número ordinal seguido pela expressãozinha segundo, no caso daí na língua inglesa. Ou terceiro. Outras regras para sobrenomes, sobrenomes com hífens, você mantém um hífen, certo? E mesmo aqueles sobrenomes compostos que não têm hífen, como os nomes hispânicos, como por exemplo aqui o Sérgio Lopes Moreno, ele continua junto. O Lopes Moreno, ele vai junto e somente o nome que vai ser abreviado, que é aqui no caso o Sérgio. Artigo no estilo Vancouver e no estilo da ABNT, para a gente fazer essa comparação. Então, aqui seria o autor, esse é a Aline e o Gomes, escrito de forma normal, somente a inicial maiúscula. Os autores são separados apenas por uma vírgula e não tem ponto final entre as iniciais do nome de cada autor, diferentemente da ABNT, que é toda em caixa alta, o sobrenome da pessoa, vírgula, as iniciais do nome, separados por ponto, e cada autor são separados por ponto e vírgula. Aqui é o título do artigo, aqui também na ABNT, não mudou nada. Aqui, o próximo, Oficina Centamo, é o título do periódico, ele não vem destacado em negrito, diferentemente da ABNT, que vem destacado em negrito e vem escrito na sua íntegra. Já no Vancouver, como eu falei anteriormente, ele vem abreviado. Logo depois, no Vancouver, nós vamos ter o ano daquele artigo. Na ABNT, o ano vai vir por último. Tá? E aqui, voltando ao Vancouver, nós temos as informações sobre volume. Sempre depois do ano, separado por ponto e vírgula, vai vir um volume, entre parênteses, o número daquela revista, daquele volume da revista, 2 pontos e a paginação. A paginação do artigo. Uma coisa interessante aqui na paginação do artigo é que você pode suprimir alguns números. Como, por exemplo, aqui ele quer dizer que vai da página 11, subtende que vai da página 11 à página 19. Se fosse outra casa decimal, tipo 29, 39, aí você teria que colocar aqui. Mas como continua dentro da mesma casa decimal, então ele vai do 11 ao 19. É também uma regrinha que pode passar despercebido, mas que é bom a gente observar. Já lá na ABNT, nós temos aqui o volume, ele é identificado com a letra V de volume, a letra N de número, e a letra P de página, da paginação, que vai do 11 ao 19. Aqui embaixo, como eu falei, era só explicando o que eu tinha falado anteriormente. Que quando as páginas do artigo consultado apresentarem números coincidentes, elimina-se os dígitos iguais. Por exemplo, 320 a 329. A gente poderia usar assim, 320, 20-9. É o idioma utilizado nas referências. Como eu disse, você vai utilizar o idioma em que o artigo foi escrito. Aí aqui eu coloquei o mesmo exemplo em 2 idiomas, no português e no inglês. Eu esqueci de sinalizar aqui cada um. O que mudaria aqui, ó, no português, nós temos aqui os autores, que é o William, o Brown e o Colin. O título
do artigo, o título do periódico aqui em abreviado, entre colchetes a expressão internet, que aqui é o meio em que ele foi consultado. E aqui em português nós vamos ter o nome internet e lá no inglês vamos ter online, depois do título do periódico abreviado. Vem o ano, a data de acesso, entre colchetes também, acesso em 20 de dezembro de 2016, aqui em inglês já vem dizendo aqui também, cited 2016, dezembro e o dia 20, né? Aqui o volume, 360, o número 5, e a paginação, que vai do 1041 ao 1049. A expressão disponível em, e aqui ela em inglês, no idioma do inglês. Essa é a diferença entre essas duas que eu coloquei só para exemplificar. Vamos agora ver alguns exemplos que são mais utilizados aqui. E mais detalhadamente a gente pode dar uma olhadinha lá no site depois, caso tenha alguma dúvida que eu não tenha colocado aqui nos exemplos. Livros e publicações similares, são as monografias. Aqui nós temos o mesmo exemplo, nos dois estilos, com um ou mais autores. No Vancouver, você pode colocar até os 6 autores e em seguida a expressão et al. Se tiver mais de 6 autores, é opcional colocar todos. Ou você pode colocar os 6 primeiros e a expressão et al. Já na ABNT, né, ela diz que quando houver até 3 autores, todos devem ser indicados. E quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Mas também permite-se que indique apenas o primeiro, seguindo da expressão et al. Em itálico, como vocês estão vendo aqui. Outra diferença entre os dois exemplos é a questão aqui da pontuação, que muda. E aqui, na ABNT, ele traz em negrito o destaque do título da revista, do título, aqui no caso é um livro, né? Agora aqui, monografias em meio eletrônico. O que vai diferenciar entre os dois, o Vancouver e a ABNT, é que não tem nenhum destaque no Vancouver, não tem negrito. Aqui é uma dissertação de mestrado, aqui é um exemplo de uma dissertação. E está em meio eletrônico. Nós temos aqui o autor, o título da dissertação, o local, Ribeirão Preto, a faculdade de enfermagem de Ribeirão Preto da USP, o ano, e a data de acesso e o disponível em. Na ABNT é a mesma coisa, o autor aqui, de forma como a ABNT ela coloca que tem que ser, que é em caixa alta. O título em negrito e as informações informando que é uma dissertação de mestrado. E segue as outras informações, disponível em, e por último, o acesso em. Nós temos aqui também a colocação do mês, abreviado, de forma abreviada, né, nos dois exemplos. E tem uma tabela, inclusive lá na norma da 623, das referências, lá tem um anexo e tem a tabela com os meses abreviados. Nós também temos essa mesma tabela que segue a ABNT também segue, é igual, eu estava vendo, que é da BVS, da Biblioteca Virtual de Saúde. Aqui um exemplo de autoria corporativa. Quando for autor corporativo, no Vancouver, você não vai começar com a expressão, com o nome do país, como na ABNT. Aqui vai começar pelo Ministério, no caso aqui, esse exemplo, Ministério da Saúde, entre parênteses BR, que é a sigla do país, e aqui o S, que é a sigla dos Estados Unidos, e as informações, Secretaria da Saúde, aqui o título desse documento, diferentemente da ABNT, que vai começar com a entrada do Brasil, em caixa alta, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Acolhimento, que é o título, vai vir em negrito, e outras informações aqui do local e do ano. Artigos de periódico.
Aqui nós temos um artigo de periódico com os autores separados por vírgula, entrada normal do sobrenome, o título do artigo, a revista, o título da revista de forma abreviada, o ano, número, volume e a paginação. Na ABNT, a diferença que tem também aqui, que é a entrada em caixa alta dos autores, o nome da revista vem escrito na íntegra e destacado. Depois do nome da revista temos o local, São Paulo, o volume, o número e a paginação identificado pelas iniciais de cada um. E aqui a data, o ano desse artigo. Outro exemplo de artigos em periódicos, só que em meio eletrônico, mesma coisa do outro. O único que vai ser acrescentado é que logo após o nome da revista, no estilo Vancouver, nós vamos colocar entre colchetes a expressão internet e logo após aqui o ano, a data de acesso que você teve acesso nesse documento. E o disponível com as informações aqui do endereço eletrônico, no caso aqui é o DOI, que também pode ser utilizado. O DOI, né, quem não conhece, é um identificador de objetos digitais. Ele é parecido com o URL do endereço eletrônico de um artigo, de um local na internet, só que ele vem de forma mais precisa. Ele é mais confiável do que um endereço eletrônico normal. Ele foi criado justamente para isso, para identificar os objetos digitais no meio eletrônico. Aqui o exemplo na forma de ABNT, ele está aqui abreviado aqui com o et al. Faltou aqui colocar o et al em itálico, né? Aqui foi um erro de digitação. Nós temos Amaral, VT e o et al. No caso aqui são mais de 4 autores nesse exemplo. O nome aqui do título do artigo, o título da revista de enfermagem da UFP, o local, que é Teresina, e as informações de volume, número e paginação, e o ano, e o disponível e o acesso vem no final. Aqui um artigo sem autoria, no exemplo do Vancouver, Time for, aqui normal, na revista The Lancet, ela vem abreviada, tira o T, o D, The Lancet, o ano, volume, número e a paginação. Na BNT ela vem em caixa alta, a primeira palavra, seguida da escrita normal. A revista aqui vem em destaque e o nome na íntegra é o local, que é Londres, volume, número, paginação e ano. Aqui um exemplo de editorial, que aparece muito também. A maioria das revistas, elas lançam os seus números e contém editoriais. E esses editoriais, às vezes, você pode utilizar como forma para se basear para a construção do seu artigo, do seu trabalho. Então, aqui, a diferença aqui do editorial é que ele vai estar discriminado aqui entre colchetes no nome editorial. No caso aqui, o Cavani, ele escreveu esse editorial com o título, subtítulo, aqui identificando que é o editorial da revista BMJ, o ano, número, volume, número e a paginação disponível aí. E aqui, o mesmo exemplo, só que na forma da ABNT. A diferença é que o título vem em negrito, o local, que é Londres, e as informações aqui de volume, número e paginação, com a inicial para descrever cada um deles. Tem aqui informação também que ele é um editorial disponível a data de acesso. Base de dados. Aqui nós temos a PubMed, que é muito utilizada na área da saúde, né? Então, a base de dados, e aqui entre colchetes a expressão internet, o local, aqui a data de acesso, foi em maio não se abrevia, né? De acordo com a tabela lá dele, que tem da BVS. E aqui a mesma expressão, o mesmo exemplo, só que na ABNT. Um exemplo de uma homepage. Aqui a Organização Mundial da Saúde, bem escrito também, normal, somente as iniciais em
em maiúsculo, a expressão internet, o local, o copyright aqui, o símbolozinho do ano, a data de acesso, e aqui a mesma forma, o exemplo aqui na forma para a gente fazer a comparação na ABNT. Um exemplo de software, aqui informações sobre o nome do software, o meio que ele foi encontrado, que é na internet, local, outras informações sobre ano, data de acesso, tudo disponível em. E aqui a comparação com a ABNT, como seria. Aqui a legislação. Se difere também um pouco da ABNT, o nome Brasil escrito normal, na ABNT vem todo em caixa alta, informações sobre a lei, aqui dispõe sobre condições para a promoção e proteção da recuperação da saúde e da outras providências, o local que foi publicado, que é o Diário Oficial da União. Já na ABNT ele vem em negrito e informações sobre data e local de publicação. Aqui o documento jurídico, Ministério da Saúde, não, aqui eu esqueci de apagar, não é documento jurídico. Aqui é uma resolução, tá certo, é uma resolução do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, resolução 466 de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Aqui está um exemplo dela, e o mesmo exemplo na ABNT, onde o nome resolução vem em negrito. Aqui nós temos um exemplo de mapas, o mapa do IBGE, a informação aqui entre colchetes, que é um mapa, a data e o local aqui, Rio de Janeiro, 1990, da mesma forma aqui na ABNT. E aqui um exemplo de filme. Amaral, a semana de 22, aqui entre colchetes a expressão filme, para designar que é um filme, local, o ano, algumas informações sobre esse filme, 14 minutos, 35 milímetros. E aqui embaixo o mesmo exemplo na forma da ABNT. Aqui eu trouxe alguns links importantes, quem quiser depois dar uma vasculhada, clicar aqui para observar os exemplos em seu caráter completo. Eu vou deixar aqui o link. E aí, essa foi minha apresentação. Agradeço o tempo de vocês. Obrigado mais uma vez. Espero ter conseguido passar um pouco sobre as referências do estilo Vancouver. Sim, Marcelo, muito, muito obrigada, muito bom. Temos ainda uma pergunta, era a Sandra, eu acho. Ela pergunta se, localizar aqui a pergunta dela, as normas das revistas se sobrepõem às normas oficializadas, Vancouver, a BNT. Esse é o questionamento. Sim, elas se sobrepõem porque elas são normas internas, né? Uhum. No caso, se tiver lá descrito nas normas da revista e submissão da revista, você vai ter que seguir as normas que a revista está impondo. Entendeu? Certo. Nós temos aqui muitas mensagens de parabéns, de obrigada. Os inscritos gostaram Eu que muito. agradeço. Estão perguntando dos slides. Vou já enviar. Só terminar aqui, eu já envio logo. Alguém está falando para me repetir sobre a ANS, né? NSI, isso. A Edna Belém, pedindo para repetir sobre a NSI. Edna, né? Isso. Edna, eu citei a ANSI apenas como um exemplo. Um exemplo não é nem exemplo, é o que o Instituto ele segue. Ele segue as recomendações que ele elaborou e se baseia no ANSI, que é o American National Standards Institute, que traduzindo seria o Instituto Nacional Americano de Padrões, que para nós aqui seria a ABNT. Então é apenas
apenas isso. A gente pode aprofundar um pouco mais, dar uma pesquisada para saber direitinho, mas é como se fosse a ABNT aqui no Brasil. E eles se basearam nela para fazer essas recomendações, além das recomendações da ISO, que eu não lembro agora o número. Também eles se basearam por ela. Certo. Estão agradecendo, gostaram, disseram que foi muito esclarecedor, ótima palestra. E aqui o Marcelo se despede, né? O Sistema de Bibliotecas da UFP apresentou mais este mini curso, muito bem apresentado pelo bibliotecário da Universidade Federal do Piauí, do Hospital Universitário, Marcelo Cunha de Andrade, bibliotecário Marcelo Cunha de Andrade. Muito obrigada, Marcelo. Foi muito boa a sua palestra. Ótimas explanações, muito boa mesmo. Eu que agradeço mais uma vez ao convite feito pelo Rigoberto. Agradeço a você por ter mediado esse nosso mini curso. E queria dizer que é um tema assim um pouco assim complicado de se entender, até mesmo para passar. Mas eu espero ter conseguido passar de forma o mais fácil possível, né? E mais informações a gente pode estar buscando Repassando. no site, Uhum. isso, no próprio site. Tá certo. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.